can't touch this. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Filme de comédia. Eu falei isso e você pensou em qual filme? As Branquelas. Provavelmente foi em Branquelas, isso mesmo, o clássico, que todo mundo aqui no Brasil é obrigado a amar, ou senão você vai ser espancado na rua. Que foi? Eu bato nos dois! E de tanto vocês pedirem pra gente falar sobre esse filme, hoje nós vamos comentar aqui As Branquelas, falando o enredo dele e, claro, dando a nossa opinião sobre essa obra de comédia tão amada pela nação brasileira. Bora, porque tá começando mais um Filmes que Existem aqui no canal Piuí. E se você não deixar um like no vídeo agora mesmo, eu vou ter um ADP! Quem pegou, pegou. Todo mundo pegou. O Brasil inteiro pegou. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre As Branquelas, mas antes disso... Segura o meu pudo! E se liga nessa dica. Hoje em dia, para empreender, você precisa estar atualizado. E é aí que entra a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. É disso que eu tô precisando. Na Nuvem Shop você encontra tudo o que precisa para montar um e-commerce bonito, otimizado e funcional. E além disso, você ainda tem uma rede de parceiros gigantesca que vai ajudar você a vender mais e melhor. Tá aí uma ótima ideia! Você tá pensando em colocar seu próprio negócio? A Nuvem Shop te ajuda. Você já tem um negócio, mas ele é pequeno? A Nuvem Shop te ajuda também. Agora você é um gigante do mercado? A Nuvem Shop tá aí também, cara. E o melhor, você pode testar a plataforma do Nuvem Shop por 30 dias totalmente de graça. Isso mesmo, no link que tá aqui na descrição, você ganha 30 dias de graça para testar a Nuvem Shop, você recebe 90 dias de isenção da tarifa de vendas e ainda tem 25% de desconto na primeira mensalidade. Cara, é uma oportunidade incrível para você que quer ter um e-commerce. E se você não clicar nesse link, eu juro, eu vou ter um ADP aqui mesmo. E se você não sabe o que é um ADP, é um ataque de pelanca. Não tenha um ADP agora. Os irmãos Wayans são 5 sujeitos que são irmãos, como o nome sugere. Não me diga! E eles são conhecidos por filmes besteirol, que geralmente envolvem essas piadas de cunho meio duvidoso. E o primeiro sucesso deles foi em 1995 com a série de TV Dupla do Barulho, que tinha o Shaw e o Marlon Wayans. Irmãos, como o nome sugere. E assim, a comédia dessa série é boa? Acho que sim, dá pra dar uma risada. Ué, e o maluco não pode entregar a parada mais tarde? Eu acredito. Adeus! Meu irmão virou um traficante! Mas os irmãos Wayans estouraram mesmo no ano 2000, quando eles fizeram Todo Mundo em Pânico e deram origem a essa saga que ficou muito popular em todo o mundo, especialmente aqui no Brasil, onde esses caras ficaram muito famosos. E a partir desse momento, todos os filmes que eles lançaram foram um grande sucesso por aqui, como Inatividade Paranormal, 50 Tons de Preto e tantos outros. Até quando eles trabalhavam com série dava muito certo. Aquela série Eu, a Patroa e as Crianças pertence a esses irmãos e todo mundo aqui no Brasil ama. É mesmo? Mas eu me arrisco a dizer que o filme mais lembrado dos Wayans foi lançado em 2004 e é As Branquelas. Filme esse que é dirigido pelo Keenen Ivory Wayans e escrito por 6 bonecos, entre eles 3 dos irmãos Wayans. As Branquelas. O filme começa mostrando 2 agentes do FBI, o Kevin e o Marcos, e eles estão disfarçados ali numa loja, tentando pegar uns caras que são os bandidos. E eles estão com aquelas roupas características, sabe? Fazendo aquele personagem de estereótipo, falando várias coisas bem rapidinhas, e acontece um grande assalto ali, e eles são obrigados a parar a galera. Ele diz! FBI, vocês estão presos. Ele vai fugir, hein? Não vai, não. O problema é que eles prenderam os caras errados, porque eles estavam ali à paisana tentando capturar os traficantes, porém não eram aqueles caras e sim outros caras que chegam logo depois. Esquece. Loja errada. E nessa abertura já dá pra entender o tom do filme, porque os irmãos estão ali disfarçados, fazendo um personagem latino, e é o humor do exagero, caras e bocas, frases estranhas no meio, falando rapidinho. Então já pega muito bem como é que vai ser o tipo de piada que nós vamos ver. E se você não gostou disso aí, dificilmente você vai gostar do filme, né? Aqui! Guandalamela! Ali la Guandalamela!
É, porque dois agentes do FBI disfarçados ali numa missão secreta, eles jamais se comportariam de uma maneira tão extravagante quanto o Marcos e o Kevin se comportam. Então você precisa ter uma certa suspensão de descrença, você precisa passar por cima disso para poder aproveitar o filme. E essa cena inicial aqui eu diria que é uma das cenas mais exageradas de todo esse filme, sabe? Porque ela é realmente muito tosca. Não tem graça nenhuma esses dois caras aqui falando como dois mexicanos e fazendo aquelas caras e bocas, e a atuação deles é horrorosa. Jesus! Como se chama? Papi, como se chama? Que viagem é essa, velho? Assim, eu vou dizer que a cena não é muito engraçada, mas eu até que dou risada e dou um esforço pela dublagem, que pra mim é o que salva. Exatamente. Quando entra as vozes dos dubladores falando as falas e tal, os trejeitos, aí eu acho engraçado, porque ver essa cena aqui no áudio original é torturante. Manada! Aqui, papi! Vem cá! Aqui, negrito! Calma aí! Para comigo! Para comigo! Para comigo! Para comigo! Para comigo! Para comigo! O Marcos e o Kevin são punidos por ter feito essa cagada. O chefe deles chega e fala: vocês vão ter que cuidar agora de uma tal de Brittany e Tiffany Wilson. Elas estão indo lá para um final de semana dos ricaços e vocês vão ter que fazer o serviço de guarda-costa. Meu nome é Kevin Já dou Costner um e esse é meu parceiro. dos Negros Unidos. Fechou? E ninguém tá afim de fazer essa função porque as gurias são insuportáveis. Mas é uma punição, eles merecem. Fudeu, o problema é seu. E também tem todo um perigo envolvido, porque essas duas patricinhas, elas são possíveis vítimas de uma série de sequestros que tá rolando, entendeu? Eu tô suspeitando que elas serão sequestradas. Então, o Kevin e o Marcos vão buscar elas no aeroporto, estão levando elas de carro quando eles sofrem um acidente. Eles encaram alguns percalços ali na viagem e as garotas acabam sofrendo alguns cortes no rosto. E aí elas decidem que elas não vão aparecer em público com o rosto do jeito que tá. E eles dois podiam deixar a situação quieta, deixar as duas no hotel, mas daí talvez eles perdessem o emprego. Então qual é a solução dos dois? Se disfarçar de Tiffany e Brittany Wilson e fingir que eles são elas. E aí, meu amigo, é aquela velha história. Faz sentido isso? De jeito nenhum. É a total comédia do absurdo. É tu encarar que uma situação impossível de acontecer está acontecendo. E claro, a gente não tem como buscar lógica nisso aqui, porque é um filme de comédia, então tu vai ter que encarar essa parada que é completamente abstrata. E como é que o filme faz pra resolver isso? Como é que vamos deixar esses caras parecidos com as garotas? Doutor Hollywood, hoje, 11 da noite. Todo o processo de maquiagem desse filme foi feito pelo Greg Cannon, que é o mesmo cara que fez o Robin Williams em Uma Babá Quase Perfeita e que trabalhou em Um Máscara. E ele tinha a capacidade de deixar os dois atores mais parecidos com as atrizes. Ele realmente conseguiria fazer isso. Porém, os produtores e a galera por trás do filme falou: não, deixa eles meio tosco, porque é engraçado. E pra mim tá ok, funciona. É, tá bom, funciona. Porque o que acontece? Como eles agora viraram as garotas, eles têm que começar a agir como elas. Então eles reparam naqueles trejeitos delas, super malucas, gesticulando, e eles tentam repetir. E sabe por que eu acho que é interessante o fato deles terem mantido essa maquiagem não tão perfeita? É porque esse filme aqui realmente abraça os absurdos, sabe? Pra mim, me incomodaria se eles tentassem fazer algo muito parecido. Porque é melhor assim, sabe? É pra ser meio tosco. É que o filme é galhofa, entendeu? Esse é o filme que assim, ele é bom? Eu acho que não. Eu acho que eu não posso dizer que ele é bom, porque ele tem vários problemas de produção e tudo mais, mas é uma comédia, e se você aceitar o fato que ele é uma galhofa total, você tem uma chance de se divertir, entendeu? Agora, se você começar a olhar o filme e falar: mas isso é impossível, isso não tem como acontecer, aí não vai dar. Como não perceberam que não eram as garotas? Cala a boca, vai tomar no cu! Bom, agora Marcos e Kevin são, na verdade, Brittany e Tiffany Wilson. E quando eles chegam lá naquele hotel, lá no Hamptons, eles têm que se portar como se fossem as garotas. Eles tentam imitar os trejeitos dela. Então eles chegam ali no hotel e tem que entregar a carteira de identidade. Aí o pessoal começa a olhar a carteira, começa a olhar pra elas, começa a desconfiar e tal. Aí elas começam a dar um chilique pra ver se param com essa parada. E aí que vem a expressão ADP. O grande ataque de pelanca. Eu vou ter
um ataque de pelanca. Porque o dublador dá essa parada de tentar fazer a voz fina. E às vezes ele escapa o negócio rouco da voz dele. E é engraçado. É bom. É tudo protocolo. Eu vou ter um ADP. Ela vai ter um ataque de pelanca. Eu quero escrever uma carta. Você Moça, vai não faz se isso, por ferrar, favor. sabia? Os agentes disfarçados então conhecem as amigas das irmãs Wilson. Inclusive, elas olham e falam, mas pera aí, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão tão altas? E aí elas, preenchimento no joelho, é uma coisa nova. Fizemos os joelhos. Dá pra mudar isso? Dá pra ficar mais bem que precisa. Entendeu? Tipo, o filme sabe que é ridículo e que, obviamente, qualquer pessoa que visse uma do lado da outra ia saber que não é a mesma pessoa, né? É, e ele acaba abraçando isso, então isso funciona pra quem tá assistindo. O que também funciona é que além das amigas das Wilson, eles conhecem as inimigas, as Vandergeld. E aí elas começam numa discussão de egos pra ver quem é a patricinha mais patricinha. E nesse momento rola aquela que talvez seja uma das cenas mais lembradas desse filme, que é a discussão. Porque eles começam a fazer várias ofensas, não, porque você é isso, você é aquilo, até que a discussão entra na esfera da mãe e os agentes largam a famosa piada: sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. E assim, eu já vou adiantar que eu não sou um fã desse filme, como todo brasileiro é. Mas essa cena aqui me cativa bastante. Eu acho engraçado essa troca de uma falando uma coisa e a outra falando outra. Porque as Vandergeld mandam uns papinhos tipo, essa mãe compra numa loja de pobre. E aí a outra pega e manda um bagulho que é muito mais agressivo. Então essa troca de humores é legal. Megan, Heather, comportem-se. Isso não é jeito de falar com as convidadas. Mas, diga-se de passagem, essa piada não foi criada pelos irmãos Wayans, ela foi copiada de uma outra humorista que já havia dito a mesma coisa na década de 90. Putz. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Mas uma coisa que ela não falou é uma frase que o dublador sabiamente colocou. E ela fica meio perdida porque ela fica abafada. Mas é a seguinte frase: se é pra meter a mãe no meio, eu meto no meio da tua. E isso eu acho genial. Tudo se bem, é pra meter a mãe no meio, pois a sua mãe é tão burra que eu vou fazer um Papa Nicolau com um Papa. It's mother time. Ok. Além dessas garotas, o Kevin e o Marcos também conhecem Latrell Spencer, um jogador de basquete que tá ali no local e se apaixona pela Tiffany, que no caso é o Marcos. E aí rola um leilão pra ver quem vai jantar com essas garotas e o Latrell vai lá e dá o maior lance. $50 mil à vista. Vendida! Compra esse jantar e enquanto ele tá se envolvendo ali com a questão da Tiffany, o Kevin tá tentando conquistar a Denise, uma repórter. E essa subtrama do Kevin e da Denise é um porre, né? É um porre. Essa cena entra no meio da cena do Latrell, que é maravilhosa, e ela não tem tanta graça. Então a gente só fica esperando ela terminar pra voltar pro Latrell. Afinal, eles vão até a casa lá do Latrell, ele tem um cachorro, o cara tem que escapar. A única cena boa disso tudo, pra mim, é quando eles chegam na casa e a mulher fala: quem que é esse cara aqui no quadro? Ele é o meu treinador. Você botou seu treinador na sua parede? Pois é, só pra me dar inspiração, sabe? É que um dia eu quero ficar igual a ele. E a posição do nosso querido Latrell é ele deitadão com uma sunga de texugo. Mas é no meio desse encontro que o Kevin tem que ele começa a descobrir uma conspiração envolvendo a família Vandergeld. Parece que eles estão quebrados. E aí, talvez, tenha algo obscuro por trás disso. Mas vamos ao que interessa, que é o Latrell saindo pra jantar com a Tiffany. Eles entram no carro e ele fala assim: você quer escolher uma música? E a Tiffany, que na verdade é o Marcos, fala: eu escolho, mas eu acho que você não vai gostar da música. E aí começa a tocar a música Thousand Miles. Peraí, como você descobriu? Eu adoro essa música. E isso é maravilhoso. Isso daqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque ver o nosso querido Latrell cantando essa música é impagável. Making my way downtown, walking fast, faces fast and I'm homebound. E o Terry Crews, por incrível que pareça, ele conseguiu transformar essa música num ícone, cara. Porque a interpretação dele é muito boa, velho, entendeu? Ele faz assim com a boquinha, é tão meigo. É muito fofinho. And I need you.
E depois eles vão jantar. E essa cena de janta é um pouco nojenta. O que acontece? O Marcos tá fazendo de tudo pra evitar o Latrell. Só que o Latrell tá completamente apaixonado. Então o Marcos começa a comer, começa a rotar, começa a mostrar a barriga. E tem um pelo na barriga dele e tal. Só que às vezes é meio nojento, porque ele fala de boca aberta e tal. E... Onde é que vai isso tudo? Engraçadinho! Os irmãos Wayans sempre foram conhecidos por fazer esses filmes sketches. Então, Todo Mundo em Pânico, são várias sketches e tudo mais. E até tem um fio narrativo ali no meio, mas ele é bem perdido, assim. As Branquelas ainda tem um fio narrativo um pouco maior, entendeu? Eles tentam seguir essa história. Mas não é isso que importa pra quem tá assistindo e não é isso que faz esse filme ter alguma coisa interessante. São, sim, os momentos em que esses dois, o Marcos e o Kevin, tentam convencer as pessoas de que eles são mulheres, entendeu? Então, antes desse jantar, o pessoal vai comprar roupas para que essas garotas tenham como se vestir. E ali rola uma cena de que o pessoal tenta botar uma roupa 38 num cara gigantesco. É, porque o que acontece? A mulher tem esse lance, ela não quer botar uma roupa muito grande. Então o cara fala, não, vai ser o 38, o calçado 36. Agora só faltam os sapatos. Que tamanho você calça? 44. Será que você descola um 38? O quê? E aí ele tenta colocar essa roupa, mas é impossível. E aí rola aquela cena onde explode um botão como se fosse uma bala num vidro. Ainda tem os momentos em que as amigas das Wilson começam a conversar sobre sexo com os dois caras disfarçados. E ali eles começam a tentar dar uma curva nelas, mas as coisas que eles falam não fazem muito sentido. E também tem a boa e velha piada com cocô, né? E aí, rapaziada, tudo bom? Afinal, peido e cocô é tipo o pilar essencial que sustenta as comédias dos Wayans. E aqui a gente vê uma cena da Tiffany, que é intolerante à lactose, comendo algo que tem queijo. E aí ela sofre as consequências. Bom... Adoro vocês! E esse é o tipo de piada que resulta apenas em dois sentimentos. Ou você odeia, ou você adora. Não existe meio termo. Não tem como ficar indiferente vendo uma pessoa peidar e abrir as pernas. E Léo, cocô é o teu ponto fraco. Cocô, eu gosto de cocô. Pior que eu gosto. E tu não riu? Não ri, cara. Não ri. Cara, se um filme tem uma cena de cocô e não faz o Léo rir, algo está errado. Tu vai ter que procurar um médico, porra. Depois daquela informação que a jornalista passou, os investigadores começam a entender que o angu, o caroço desse angu, tá ali nos Vandergeld. E eles começam a investigar isso aí. O problema é que no meio desse processo, outros agentes do FBI descobrem que eles estão disfarçados de mulheres, entendeu? E aí rola toda uma treta e eles acabam sendo demitidos. E no meio desse rolê todo, acontece uma festa. E a gente tem que falar da cena que o Latrell dança, porque senão todo mundo aqui vai comentar: oh meu Deus, como esqueceram da cena do Latrell dançando. Sim, tem a cena do Latrell dançando. E ele dançando é maravilhoso. Porque ele é gigantesco de forte e os movimentos dele são muito bons. E aí não tem como não gostar. Ele dança bem, né? Pô! E depois ele... agora só faltam uns 80 kg de músculo. Mas a dança eu tenho. A dança tu tem. O difícil tu conseguiu já. Ah, e ele usa drogas, bebe demais e vai dormir por engano com um cara que tava no filme. O Leonardo DiCaprio cheirado. Bom dia, floco de neve. Mas vamos pro terceiro ato do filme, que é o que importa. Vai rolar um desfile de moda horroroso lá, com um monte de gente. E essas irmãs eram pra estar lá naquele desfile, entendeu? Elas iam utilizar as roupas e fazer aquele show. Só que, né, os irmãos foram expulsos da polícia e eles resolvem ir lá por eles mesmos, sabe? Não precisa de polícia, a gente vai resolver isso nós mesmos. Eu sou a vingança. Eles estão sentindo que os Vandergeld vão atacar, eles vão até lá. E esse terceiro ato do filme, que envolve mais a história, a resolução do crime, ele perde muito com relação ao momento em que são só os dois tentando se passar por mulheres, entendeu? Aliás, nesse terceiro ato também voltam as garotas, as gêmeas reais, que elas estão vendo televisão e elas olham: cara, como é que nós estamos lá se a gente tá aqui? Ah, meu Deus, estão se passando pela gente! E elas vão até o negócio lá desfilar também. Aí são 4 irmãs. Nós não acabamos de nos falar? E nesse rolê, o Marcos e o Kevin acabam sendo chamados para subir na passarela. Só que aí aparecem as verdadeiras irmãs Wilson e falam: opa, são impostoras. E o senhor Vandergeld aproveita toda essa treta para realizar o seu grande sequestro.
O problema é que além de levar uma das irmãs Wilson de verdade, ele leva um dos agentes, o que resulta em muita lutaria e brigação. Aí é gancho no queixo, jogando pessoa em um monte de taça de vidro. Tá ruim isso aí, hein? Ô, ruim demais. Isso é a turma do Didi, né? Isso é a turma do Didi. Acontece o Kevin se jogando na frente de um tiro para proteger a Denise, a repórter para a qual todos nós cagamos e andamos. Acontece do Latel se jogando na frente de um tiro que ia pegar na Tiffany e protegendo ela, pra depois descobrir que na verdade era o Marcos. E só uma rápida menção que o Terry Crews, ele é um cara tão carismático que todo momento em que ele aparece é um momento feliz, entendeu? Porque ele é um cara muito legal. Não tem como dizer não pra esse homem. Cadeira de rodas. Mas depois a sensação volta, eu prometo. Making my way downtown, walking fast. E eu acho que é muito importante a gente frisar de novo que a graça desse filme aqui, uns 60% tá na dublagem. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Uns 80% tá na dublagem. Uns 80%. Os irmãos Wayans atuando é uma parada sofrível, cara. Atuando como comédia. Ah, sim, eles já tiveram seus projetos que deu certo e tudo mais, ok. Mas é muito ruim, cara. Uma hora dessas, tenta assistir esse filme aqui legendado pra você ver. Não! Apesar dos tiros, tudo fica bem no final. O pessoal prende lá os Wondergeld. Aí o Latrell fica decepcionado ao descobrir que a Tiffany na verdade é o Marcos e assim ele é negro. E aí ele não gosta dessa informação, ele fica brabo. Calma, eu sou agente federal e tava disfarçado. Escuta aqui, negão. Ninguém avisou que esta é uma festa branca? No fim da história, os dois agentes voltam pro FBI, eles se dão bem com todas as pessoas do universo, os casais se reatam e eles se encontram com as amigas das Wilson, que dizem assim, era muito mais legal sair com vocês do que com elas. Então eles combinam de fazer compras novamente juntos. Qual é? Que isso? Claro que a gente vai sair, que isso? Vamos juntar todo mundo e vamos às... As Branquelas custou 37 milhões e gerou 113, ou seja, fez grana. Fez tanta grana assim? Não, na verdade até que lucrou, mas não o sucesso que esse filme teve, porque todo mundo na face do Brasil, na verdade, não da Terra, conhece As Branquelas, entendeu? Porque esse filme foi um grande sucesso nos DVDs, depois passando na televisão. Todo mundo guarda esse filme no coração. Eu gosto de você! Eu amo você! Menos a crítica, obviamente, que deu avaliações muito negativas para As Branquelas, filme que inclusive concorreu, foi indicado a 5 prêmios Framboesa de Ouro, incluindo o de pior filme. Coisa que ninguém se importa, porque Framboesa de Ouro, vai pra p... que pariu. Ninguém se importa. E assim, a principal reclamação dos críticos é que o humor do filme é muito bobo. E é verdade. É verdade. Eles também falam que a trama é muito rasa. É verdade. E é verdade. Eles falam que algumas atuações são sofríveis. É verdade. E é verdade. Então o que acontece? Esse filme aqui é aquela parada meio de amor que você tem porque você viu quando era criança, que você deu risada, que a dublagem te cantou. Tem alguns elementos que podem fazer esse filme ser positivo pra ti. Mas quando tu analisa ele como um filme, e a função do crítico é isso, entendeu? O crítico não tem esse negócio do juízo de valor sobre alguma coisa que supostamente ele amou e abraçou ele e tratou ele bem. Ele vai analisar a parada como uma obra cinematográfica. E quando tu analisa As Branquelas como uma obra cinematográfica, ele é um filme ruim. É simples. Só me resta concordar. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. E assim, se eu tivesse que olhar com o olhar crítico, eu ia dizer, filme ruim. Mas tirando essa parada de lado e absorvendo a comédia, tem cenas que me fazem rir. Tem algumas cenas que te fazem rir? Tem algumas cenas que me fazem rir. Esse filme aqui é muito curioso, né? Porque, assim, os irmãos Wayans, eles têm um humor muito característico. A gente já viu isso em Todo Mundo em Pânico. Lá, eles se beneficiavam das obras originais. A partir do momento que tu tem referência de alguma coisa, que a gente já criou afeto com algum outro filme, se torna mais fácil parodiar as coisas. Aqui eles têm que fazer a parada do zero. Pra mim, esse filme funciona quando ele tenta fazer aquela emulação, os caras tentando se passar pelas garotas e passando por uma ou outra situação, que eu acho até engraçado, entendeu? Mas ele, enquanto filme, realmente é um filme muito fraco, né? Que tem um roteiro muito ruim e tem os irmãos Wayans que, na minha opinião, são péssimos. Assim, eu acho o cara que faz o Marcos, cara, ele me incomoda muito. A atuação dele, pra mim, é horrorosa. Quando começa o filme e tem aquela cena deles como mexicanos fazendo caras e bocas na loja, puxa, é o tipo de cena que me afasta do filme, entendeu? É bem
exagerado, né? Tipo, as caras que ele faz, É bem exagerado, mas o Ed Murphy ou Jim Carrey conseguem fazer esse exagero ser bom. E esses caras não conseguem. Não consegue, né? Eles são salvos pela dublagem. Gente, esse filme só funciona no Brasil por causa da dublagem. Em nenhum outro lugar do mundo isso aqui funciona porque é uma merda. A dublagem salva isso aqui, gente. É um filme ruim. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! pra mim, As Branquelas, ele tá na categoria filmes que existem, mas ele também tá em outra categoria que eu acabei de inventar, que é a de dá pra rir. As Branquelas, dá pra rir. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Piuí. Pode comentar aqui todo o seu ódio em cima da gente, porque a gente não ama esse filme. A gente tá aqui pra ouvir mesmo. Pode falar e comenta o que você acha do filme também. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece. E não se esquece, por favor, de seguir a gente lá nas redes sociais, onde tem votações para definir os conteúdos aqui do Piuí, e também de ouvir o PiuíCast, o podcast do canal Piuí, onde a gente traz convidados, incluindo críticos, incluindo pessoas que amam as branquelas, pra gente ter outras opiniões além das nossas, entendeu? E lá no PiuíCast você vai encontrar pessoas que amam as branquelas. Eu não te julgo por amar esse filme. Não me julgue por não amá-lo. Sábio.